Meu nome é Gabriel Bólico e as vendas online transformaram a minha vida. Bom, meu pai sempre foi empreendedor, ele teve peixaria e depois ele teve um bar que acabou que não deu certo. E por fim ele abriu uma gráfica. A gráfica sustentou a família por muitos anos, nunca faltou nada. Só que a gráfica ela sofreu muito com as gráficas online e acabou dando tudo errado. Então depois de 10 anos mais ou menos, uns 13, a gráfica meio que faliu. Então eu fui trabalhar com meu pai numa copiadora, que ele sempre foi empreendedor, e na copiadora eu tive um choque de realidade, porque a gente foi para um negócio que a gente não entendia nada, absolutamente nada, zero. E com isso eu me vi numa situação delicada, porque eu sempre trabalhei com os meus pais. E eu estava numa zona de conforto, numa certa zona de conforto. E o que aconteceu nesse momento é que, como estava só eu e meu pai, eu via que as vendas não aconteciam, zero. Na gráfica ele ainda tinha alguns funcionários, ele vendeu a gráfica como um todo. E ali eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. E eu uni as coisas que eu mais amava. A internet, que ela me fascinava na verdade, com os games, que sempre foi uma grande paixão. Então em 2009 nascia a Shopee. E ali eu comecei a minha jornada que até hoje eu não tenho carteira de trabalho. Eu sempre trabalhei com os meus pais, eu era office boy, eu ajudava na criação de algumas artes ali e etc. E essa foi assim a grande chave, a grande virada para começar o meu negócio até aqui. A partir daí as coisas foram acontecendo e eu vivi uma transformação na minha vida como um todo, porque comecei a fazer as vendas ali e eu fui aprendendo muito na tentativa e erro, sempre de tentar fazer alguma coisa, às vezes dava errado e eu consertava, ajustava e seguia em frente. Uma coisa interessante é que eu vivi a transformação da nota fiscal no Brasil, que antes a gente tinha a chamada nota fiscal modelo 1, modelo D1 e teve a virada de chave para nota fiscal eletrônica, que hoje é super comum, super conhecida. Então, nessa época, só para ter uma noção assim, do meu conhecimento, quando eu decidi abrir um e-commerce, a plataforma eu queria fazer por conta, eu não sabia que existiam plataformas prontas. E o primeiro ERP que eu fui buscar, eu peguei um ERP regional, né, que tinha ali em Curitiba. E o engraçado é que eles tinham um setup assim como se fosse R$5.000, mais uma mensalidade de R$1.000. E eu estava feliz com isso, porque quando veio a nota fiscal, você tinha todo um investimento ali nos blocos de nota, né, que antes era físico, e era uma revolução. Então eu contratei esse serviço que funcionou muito bem, foi bem interessante e eu estava feliz com isso. E esse valor para mim na época estava ok, então acabou que funcionou legal, assim. Essa foi um pouco da jornada de plataformas e ERP e eu fui seguindo com esse ERP por um bom tempo. Então eu estava feliz com esse ERP, só que tem uma frase que eu falo até hoje que se encaixa perfeitamente nesse contexto. Quem mais ajuda um lojista é outro lojista. E um amigo meu da época, ele falou o seguinte: estou usando um ERP bem baratinho. Até quando ele falou, eu fiz a análise disso, eu falei, não pode ser verdade, porque está muito mais barato do que eu uso. E eu estava feliz com esse que eu estava usando. E esse que eu usava, ele era instalado na máquina, não era um sistema SaaS, como esse meu amigo estava falando, né? E ele falou assim, que era o Bling na época, né? O Bling estava ali no comecinho e tal. E eu fiquei, de certa forma, desconfiado, porque estava bom demais, para ser verdade. Estava muito mais barato, muito melhor, mais fácil. Só que como foi uma indicação de um amigo meu, eu resolvi fazer o teste, vou ver qual é a real aí. E eu testei e vi que realmente funcionava, assim que era bem interessante. Era mais barato, era mais simples e muito mais completo, sendo que eu tinha uma única licença desse ERP que eu usava antes. Então eu fiquei alguns meses só com esse ERP, tinha feito um grande investimento e aí eu migrei para o Bling, que foi uma grande transformação ali na minha operação. Bom, e eu estava crescendo, eu estava seguindo em frente. Em 2012 eu já tinha ali 6 funcionários. Tava curtindo muito, assim, vendendo legal. Usava uma plataforma simples, que era CIS E-Commerce na época, sou muito grato a eles, me ajudaram bastante. E eu tive o seguinte pensamento, poxa, se eu já estou voando com o Bling e com o CIS E-Commerce, eu vou pegar os mais top do mercado que eu vou decolar, vou pegar um RP maior, vou pegar também uma super plataforma e eu fiz esse investimento de fazer uma migração em 2012 ali da minha operação. E eu investi mais ou menos uns R$300 mil em agências, em sistemas e por aí vai. Eu quase quebrei.
deu tudo errado. Tudo errado ao ponto que eu precisei bater o pé e brigar para pedir o distrato. Consegui o distrato, perdi tempo e dinheiro. Aí eu aprendi uma grande lição, que ferramenta barata não é sinônimo de ferramenta ruim. E por que eu estou falando isso? Porque o RP, que teoricamente seria muito melhor, incomparável com o Bling, ele não tinha várias funcionalidades que o Bling já tinha. Desde as etiquetas, ali dos correios, né, que antigamente era só correios que a gente trabalhava, até outras coisas, assim, foi bem estressante esse processo. Às vezes nós se enganamos por pegar uma ferramenta muito mais cara, sendo que existem ferramentas muito simples e otimizadas, e é isso que você precisa. Então eu dei esse passo atrás, depois de quase quebrar, e segui com o Bling por muitos e muitos anos. Isso foi em 2012, e a gente seguiu numa crescente aí de evolução, e graças a Deus a gente foi chegando aonde estamos hoje. E depois dessa briga, desse distrato, a gente seguiu com o Bling por muitos e muitos anos e a gente foi só evoluindo, só crescendo. A gente foi chegando nos milhões faturados por mês e a gente foi criando soluções, desde planilhas, que a gente usa bastante, várias planilhas hoje em dia, automatizadas, que melhoraram o fluxo ali. Foi criada assim uma mentalidade de organização dentro da companhia, tecnologia, também aí com a API da ferramenta, que nos ajudou muito. E o mais incrível, o WMS. Porque em 2014 a gente viveu um momento bem tenebroso, já contei essa história inúmeras vezes, mas vale sempre a pena ressaltar porque é um negócio inevitável. Você começa a vender e você está sempre no limite da operação. Sendo que se cair para você uma explosão de pedidos, você não vai dar conta e vai ser muito ruim. Eu tive que contratar ali uma empresa de consultoria logística que me ajudou demais, me ajudaram muito. Só que com o passar do tempo eu entendi, precisamos fazer o nosso próprio WMS, porque isso vai dar uma escala muito maior. Então a gente começou a criar, desenvolver o nosso WMS, que também colocou a nossa operação em outro patamar. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse primeiro toque na bola da tecnologia fez a gente chegar muito longe. E isso foi com scripts, com planilhas, que logo mais virou um sistema. Então, até disso, a construção dessa relação com o Bling colaborou com a gente. E a partir do momento que nasceu o WMS, a nossa operação deslanchou. A gente começou a crescer muito e muito e muito. Ao ponto que hoje a gente tem uma série de funcionalidades que são focadas no e-commerce. Tudo isso feito dentro de casa. E o mais legal nessa jornada é o seguinte, que nós fomos praticamente do 0 a 25 milhões de faturamento com o Bling. A gente usou o máximo da ferramenta ali, apesar que ela é bem extensa, tem bastante coisa assim. E foi uma jornada incrível porque eu conheci muita gente boa também, gosto do pessoal do Bling. Foi uma jornada de parceria maravilhosa.